Olá, bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Obrigada por participar aqui com a gente desse programa dessa sexta-feira. Nossa audiência é muito ansiosa por te ouvir também, então uma alegria para nós tê-lo aqui. Para mim também. Esse convite, Chico, veio a partir de uma entrevista sua. Fiquei impactadíssimo pela sua entrevista à agência pública. Eu falei, não, precisamos ouvir a interpretação do professor Francisco Teixeira no Fórum Café sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. Eu falei mais cedo aqui que, de novo 8 de janeiro. Sim, de novo 8 de janeiro, né? A gente repisa, a gente repassa, a gente volta, os historiadores, os analistas, os jornalistas, todo mundo sobre 64. A gente está o tempo inteiro voltando à análise de 2016. Há eventos históricos que estão sempre em análise, reanálise, está se buscando novas angulações, novas descobertas. O 8 de janeiro, em que pese ter sido um golpe fracassado, diferentemente de 2016 e 64, é um desses, pelo menos na minha avaliação, não sei se o professor concorda, é um desses grandes eventos, ele vai ser objeto de análise ao longo dos próximos anos. Tem muita coisa que está escondida ainda, que vai aparecer nos estudos nos próximos anos, então ouvi-lo sobre isso é fundamental, viu, Chico? E aí queria começar te perguntando, você faz uma avaliação, você traz um conceito, acho que foi a primeira vez que eu li, depois mais gente teve falando sobre ele, sobre um conceito não de golpe diretamente, mas de insurreição seguida de golpe, de uma estratégia característica que foi usada no 8 de janeiro. Fala para nós sobre isso, se possível, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar uma pitaco na questão que a Rebeca colocou sobre esse tema do racismo reverso, né? Isso está fazendo parte atualmente de uma língua, de uma linguagem, aquilo que a gente chama de uma nova língua, uma nova língua fascista, que visa exatamente causar a confusão, né? Normalmente o idioma é feito para comunicar, né? É feito para colocar as pessoas em contato. A nova língua fascista é o contrário, é feita para não comunicar, para causar confusão, né? Então a gente tem falado muito de fake news, mas esse processo é muito maior do que uma fake news. É a construção de toda uma linguagem de enganação. Então, quando eles falam, por exemplo, eles falam o tempo todo em liberdade, mas eles estão falando em liberdade para fazer alguma coisa contra a lei, contra a Constituição, contra a democracia, né? Desde pescar numa área de reserva até não acatar o Supremo Tribunal Federal. Quando eles falam de racismo, eles estão falando do preconceito deles, né? Então, é muito importante que a gente tenha uma atenção a essa subversão da linguagem através dessa nova língua. Mas vamos lá. A questão, para mim, é bem clara, né? Se a gente faz uma análise, eu sou historiador, não, um pouco lá na história, na ciência política, de conjunto e não de elementos isolados. Como o Mauro agora falou, né? 64, 2016, né? 54, 61, 64, né? São todas estações de um mesmo percurso, né? Ao longo do mesmo percurso. E também em nível internacional, porque o que aconteceu no Brasil foi muito parecido com o que aconteceu na Praça Maidan, né? Em Kiev, na Ucrânia, em 2014. Depois se repetiu em La Paz, em 2019, para derrubar o Evo. Depois aconteceu no Capitólio para impedir a posse do Biden. E ao longo, né, de 4 anos foi anunciado no Brasil. Não foi um raio em céu azul, né? No 7 de setembro de 2021, né, Bolsonaro reuniu multidões em Brasília, em São Paulo, para dizer que não acatava mais o Supremo. Depois denunciou as eleições como tendo sido fraudadas, a urna eletrônica como sendo uma fraude, pediu o voto impresso de volta, né? Tentou um golpe no dia 30 de outubro de 2022, quando saiu o resultado das eleições, inclusive com uma minuta encontrada em posse do ex-ministro da Justiça dele,
tentou novamente no dia 12 de dezembro, o dia da diplomação do Lula como candidato vencedor, né? Quer dizer, é um contínuo, né? Não dá para avaliar o 8, né, de janeiro isoladamente. Mas a ideia geral, tanto em Kiev como no Capitólio, como nos bairros ricos de La Paz, era promover essa insurreição, as pessoas na rua quebrando tudo, para mostrar que o governo não tinha controle sobre a administração, sobre as polícias, sobre as forças na rua, e que então era preciso afastar o governo ou substituir o governo. E isso já estava preparado via o uso do artigo 142 da Constituição, que é o artigo da garantia da lei e da ordem. O Lula, acertadamente, né, aconselhado por várias pessoas, inclusive com um papel fundamental do ministro Dino, Flávio Dino, e do Ricardo Capelli, né, que está numa situação muito precária nesse momento. Né? Ele não fez uso do artigo 142, indo buscar o artigo 136 da Constituição, que é o estado de defesa, e que permite, né, nomear um interventor civil, né, coisa que o 142 não permite, e com isso, né, limitar o alcance, impedir, né, o plano que se tinha, né, de um afastamento do governo Lula. Perfeito. Chico, muito bom. Sua primeira avaliação. Detalha para nós, a partir das suas análises, qual foi a participação militar no 8 de janeiro? Olha só, nós tivemos várias participações. Alguns colegas, amigos têm falado, eu mesmo já falei, em participação ativa e participação por omissão, né? Mas existem mais. Em primeiro lugar, entre aquelas pessoas que estavam quebrando Brasília, havia inúmeros elementos vindos das Forças Armadas, os chamados kids pretos. Né? Então, teve uma participação direta. E esses kids pretos correram para se refugiar, né, na Praça dos Cristais, onde estava armado lá em Brasília o acampamento dito patriótico. E quando o Ricardo Capelli deu ordem de prisão a esses elementos, via Polícia Federal, né, o então comandante do Exército, o general Arruda, né, desdobrou blindados na rua e impediu a entrada da Polícia Federal na Praça dos Cristais, inclusive fazendo ameaças de que iria correr sangue se isso acontecesse. Isso gerou um enfrentamento entre o ministro Dino e o general Arruda aos berros, né? O general Arruda ameaçando o Dino, e inclusive, em algum momento, o Dino teve o temor de que seria preso, né? Ali, mas eles enfrentaram, mas assim mesmo, né, o comandante do Exército ligou para o general Gonçalves Dias, e o general Gonçalves Dias, com o ministro José Múcio Monteiro, falaram com Lula para não fazer as prisões, esperar para o dia seguinte, para dar tempo de que exatamente esses kids pretos e as esposas de militares que estavam lá pudessem sair da praça. Ainda, perdão, Rebeca, ainda algumas participações que nós não esclarecemos até hoje. Essa do general Arruda, então comandante do Exército, é claramente, né, uma ilegalidade ele ter colocado blindados na rua para defender depredadores. Mas também o comandante militar do Planalto, general Dutra, que tinha todos os meios para evitar o que aconteceu e nada fez. E pior de tudo, o coronel Fernando da Hora, o comandante da guarda presidencial do Palácio do Planalto, que tinha ao dispor dele 900 homens que ficaram acantonados na garagem do prédio anexo e não fizeram nada para impedir a invasão. Quer dizer, nem invasão, o Lula mesmo falou, né? A abertura das portas do Palácio do Planalto para os depredadores, né? Esses militares, até agora, não foram acusados de nada. Chico, essa é uma coisa que me impressiona demais, e que veio à luz de maneira mais detalhada agora nos documentários da Globo News e da Folha, com relato feito diretamente
pelo Capelli e pelo Flávio Dino. O que aconteceu ali naquela noite foi uma insubordinação militar ao poder constitucional. Chega lá o ministro da Justiça para o general Júlio César Arruda, o então comandante do Exército, e fala, ó, a tropa da PM vai entrar aqui para prender os criminosos. E ele diz, não vai entrar para prender os criminosos. Ou seja, o comandante do Exército, ele contesta o poder constitucional que estava sobre os ombros do Flávio Dino, e diz o seguinte, o Exército está aqui para defender criminosos. Foi muito grave. E é muito interessante o que você fala, porque, a rigor, o ministro da Justiça tinha que ter dado voz de prisão para o comandante do Exército. Mas, na verdade, o que aconteceu era o contrário. Ele com medo de ser preso pelo comandante do Exército. Na verdade, naquele domingo, né, por volta entre as 4 e as 5h30 da tarde, o governo não tinha certeza do que ele tinha controle e do que ele não tinha controle. Não se sabia se a Polícia do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal, estava acatando ordens. O Exército tinha desacatado ordens, como você bem colocou agora, né? Foi um momento muito tenso e de quase um vazio de poder, se não fosse a ação direta, né, do Capelli insistindo nas prisões e dando ordem, né, de prisões em outros locais de Brasília, e do André Passos Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, que conseguiu pegar a Polícia Federal e unificar, né, os grupos nesse sentido, porque a Polícia Federal vinha sofrendo um processo de subversão muito intenso por parte dos bolsonaristas, né? O André conseguiu unificar a Polícia Federal e o Dino ameaçou trazer a PM do Maranhão e a PM da Bahia para substituir a PM do Distrito Federal, que estava inteiramente dominada pelos quadros nomeados pelo Anderson Torres, né? Foi um momento muito tenso, né, no qual Dino, Capelli, o Adi Damus, que acompanhou e agiu muito prontamente nesse sentido, né, o Jorge Messias, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que se reuniram, consultaram pessoas e forçaram, né, a retomada do controle sobre Brasília naquele momento. A ideia dessas pessoas é que aquele tumulto de Brasília ecoasse em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, né, dando o quadro de insurreição geral, e com isso Lula seria afastado do poder. É muito interessante o que você traz, porque você traz um cenário do clima nervoso daquele dia. A gente talvez ficou uma ideia assim, todo o setembro foi uma ideia, não vai ter golpe, imagina, não vai ter golpe, por sinal, era o lema do governo Lula, do governo do PT, do governo Dilma em 2016, era esse, né? Não vai ter golpe, a gente viu. Mas em 2022 foi a mesma coisa, quer dizer, várias pessoas que tinham informações levaram essas informações ao Gonçalves Dias, ao Múcio e mesmo ao Lula. Mas o Lula estava, naquele momento, assessorado em questões militares por 2 pessoas totalmente desqualificadas para isso. De um lado, o Gonçalves Dias, que acabou tendo o fim que a gente sabe, foi traído pelos seus próprios protegidos, né, que acabaram revelando as imagens que ele tinha dito que não existiam, né, e o atual ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, o brigadeiro Juscelino Camelo, né? Então, Camelo e Gonçalves Dias pareciam que eram os caras que faziam a ponte com os militares, quando, na verdade, são 2 pessoas profundamente desacreditadas e profundamente desligadas das Forças Armadas hoje. Aí tem uma questão que eu queria colocar para ti, que me parece bem importante, porque é assim, em vez de as forças democráticas do Brasil agirem nos últimos anos, não de agora, para conter, para controlar, para sanear o chamado poder militar, que nem poderá, tem uma
política de conciliação absurda. O Toffoli vai lá em 2016 e nomeia um general, o Fernando Azevedo e Silva, como assessor militar do STF. Nunca tinha tido assessor militar. O sujeito vira ministro, vira comandante do Exército, ministro, depois comandante da Defesa do governo Bolsonaro. O Barroso vai lá e convida os militares para participarem da comissão eleitoral do TSE. O Múcio diz que os acampamentos eram uma manifestação democrática e que a família dele estava lá. O governo mantém o critério de promoção por antiguidade, ou seja, dando força para os generais de extrema-direita. Então, assim, a sensação que eu tenho é assim, os democratas estão alimentando o diabo, entendeu? O tempo inteiro, né? Em vez de combater. No dia 8, agora, no aniversário do primeiro ano, né, Barroso e Moraes, né, fizeram discursos muito duros sobre o que aconteceu. Ora falando sobre a política de apaziguamento que as potências ocidentais tentaram utilizar com o nazismo e deu no que deu, ou ora com a metáfora de alimentar crocodilos na esperança de não ser devorado por eles. Eu acho que essa chamada, e isso causou um grande mal-estar nos comandantes militares ali, que inclusive pressionaram Múcio. O Múcio ameaçou se demitir na terça-feira, teve aquele alvoroço todo lá por causa dos discursos dos dois ministros do Supremo. Agora, o que fica muito claro é que nós vivemos na República Brasileira, desde a proclamação da República, essa mítica da tutela militar sobre a República. A ideia de que o Império, quando foi derrubado, no Império haviam 4 poderes constitucionais, né? O Executivo, que vivia na pessoa do ministro do Império, né? O Legislativo, no Parlamento do Brasil, o Judiciário, com os tribunais, e o poder moderador que era utilizado pelo imperador, que não era pouca coisa, porque ele convocava eleições, ele nomeava gabinetes, ele dava os títulos de nobreza, dessa nobreza caipira que teve aqui no Brasil, essa coisa toda. Então era um poder importante, né, nesse sentido. Com a derrubada do Império em 89, os militares imaginaram que esse poder moderador do imperador tinha passado para eles. E que eles tinham esse exercício desse não previsto na Constituição poder moderador encarnado pelos militares. Então nós temos vivido desde 1889 sob a tutela militar, com inúmeras intervenções militares na política. Nós tivemos, no 8 de janeiro, uma chance única na história do Brasil de eliminar a tutela militar sobre a República. E, infelizmente, né, um grupo dentro do governo acha que é melhor não fazer isso. É a ideia de virar a página da história. Ocorre que essa história não está escrita em sua totalidade ainda, não está resolvida, né? Eles falam que o governo Lula tem uma agenda positiva muito boa. Quer dizer, o desemprego caiu, os juros caíram, o crescimento subiu, 100 milhões de carteiras assinadas de trabalhadores, uma exclusão, né, de vagas, e inclusive incidindo sobre a Previdência Social. Tem toda a razão. O governo Lula, em um ano, tem uma agenda muito boa para apresentar. Então eles dizem, é melhor a gente não falar de golpe, não fazer uma agenda negativa, fazer uma agenda positiva. Uma coisa não impede a outra, quer dizer, não dá para fingir que não aconteceu o que aconteceu, porque vai se repetir. Muito bom. Chico, você citou esse evento agora de segunda-feira em memória do 8 de janeiro de 2023. Você concorda com o tema desse evento, democracia inabalada, que passa uma sensação de que as instituições venceram, que a democracia está resguardada? Como você avalia, principalmente, o tema, né, desse evento? Isso, mais uma vez, vem desse núcleo político do governo. Quer dizer, num país onde se diz que o sistema eleitoral está corrompido, que as urnas são falsificadas, que não se vai mais
acatar o Supremo Tribunal Federal, onde se queimam sedes de governo, onde nós temos um julgamento de quase 1.400 pessoas, já temos mais de 200 pessoas condenadas a penas de 17 anos até por atividades antidemocráticas. Isso não é normal, isso não é a normalidade de uma democracia. Quer dizer, tentar negar, ter uma forma de negacionismo do que aconteceu, falando que as instituições funcionaram plenamente. Não funcionaram. Não funcionaram. No momento que você tem que colocar cidades como a capital do Brasil em estado de defesa, é que a democracia não está funcionando. É preciso retomar essa questão, por exemplo, do artigo 142 da Constituição, que tem que ter uma nova redação, tem que ter uma nova redação do regulamento disciplinar do Exército, punindo claramente aqueles militares que fizerem declarações políticas. Quer dizer, tem toda uma coisa para ser feita e as pessoas estão dizendo não, tudo funcionou maravilhosamente bem. Não funcionou. Se tivesse funcionando, a gente não estaria com julgamentos de atividades antidemocráticas. E agora, na terça-feira, mais uma fase da Operação Lesa Pátria, com 42 presos. Uhum. Chico, o José Genuíno já falou aqui para nós, mais de uma vez, sobre a necessidade imperiosa do governo Lula ter rompido o tal do critério de antiguidade para a promoção militar. Explica isso para nós. Olha, na verdade, a coisa toda começou errada no início. Se vocês lembram bem, na transição, o governo Lula criou comissões de transição para cada ministério. Foi uma coisa muito bem feita, foi a primeira vez que teve aquela dimensão e é um modelo de transição de governo para governo. No campo militar, no campo de assuntos militares, entretanto, não foi criado. Tanto o general Gonçalves Dias quanto o ministro José Múcio Monteiro não admitiram criar uma comissão de estudos para assuntos militares na transição. Desconheceram o fato que, desde 20 anos para cá, nós temos vários programas de pós-graduação em assuntos militares, segurança e relações internacionais, que temos um número de livros importantíssimos aí. Temos grandes especialistas, começando com o Genuíno. O Genuíno é um dos caras que mais entende. Por sinal, ele estava lá na comissão da Constituinte, quando ele viu e presenciou a redação desse artigo 142. Né? Temos pessoas como Carlos Fico, João Roberto Martins Filho, que são grandes especialistas no assunto, mas ninguém foi chamado. Ao contrário, o general Gonçalves Dias apresentou ao governo Lula um documento de 5 páginas em que apareciam cláusulas pétreas onde o governo não poderia mexer com os militares. Uma delas era o critério de antiguidade. Pelo critério de antiguidade, né, você acabava entregando o poder aos generais que se consolidaram durante o governo Temer e o governo Bolsonaro. Se você não tivesse aceitado o que é uma prerrogativa do presidente da República e tivesse nomeado generais mais novos ou promovidos coronéis a generais, os generais mais antigos, é o que a gente chama de carona, teriam ido necessariamente para a reserva e a gente teria feito uma limpeza. Veja o que o Milei, né, esse fascistoide lá na Argentina, fez na primeira semana de governo. Ele passou para a reserva 22 generais. Ele disse que não confiava. Nós, sem nenhum cuidado, mantivemos e aceitamos coisas, por exemplo, inaceitáveis. O José Múcio Monteiro aceitou que a passagem de cargo dos comandantes militares das 3 forças se desse em dezembro e não em janeiro, na presença do presidente da República, porque esses comandantes não queriam fazer o juramento perante o Lula. E isso foi aceito. Tá? Quer dizer, é muito ruim. O José Múcio Monteiro ele tem se comportado claramente como um embaixador dos militares junto do governo Lula, e não ministro do governo Lula, né, para gerir a questão militar no Brasil. Mais grave, né? Ele se orgulha disso.
Diz que gosta de ser chamado assim. Rebeca. Mauro, Chico, eu queria te ouvir também, gostaria muito que você nos dissesse como você acompanhou a CPI do 8 de janeiro que aconteceu ao longo de todo o ano passado. Você acha que faltou ligar mais pontos, ouvir mais pessoas? A atuação dos parlamentares deveria ter sido mais combativa nesse sentido, para que se chegasse, de fato, aos financiadores e articuladores desse golpe? Como você viu e acompanhou a CPMI no ano passado? A CPMI ela não teve a dimensão que se esperava, porque ela não foi apoiada pelo governo, né? Pelo próprio partido do governo, não queria criar uma pauta que dali gerasse conflitos. Mas inúmeras atividades, não só da CPMI, né, outras também foram colocadas em banho-maria. Uma que a gente pode lembrar e que seria fundamental foi a transcrição, né, do telefone, né, das mensagens existentes no telefone do general Cid, o pai de Mauro Cid, que foi pedido pelo ministro Moraes e apagou-se isso. Ninguém nunca mais falou. E ali, no telefone do general Cid, estavam todos os contatos com as áreas militares e todo o acompanhamento do golpe. Isso foi simplesmente enterrado, né? Então, nós temos uma série de questões e a gente vê que, até agora, o único militar condenado foi aquele coronel que xingou os comandantes militares exatamente por não darem o golpe, né? Não tem um IPM, um inquérito policial militar, sobre nada disso que aconteceu. Nós temos um coronel, o tenente-coronel Mauro Cid, com tornozeleira, acusado de falsidade ideológica, de fraudar documento público, e não há um inquérito aberto no Exército sobre isso. Impressionante, verdadeiramente impressionante. Chico, mais uma questão, algo que me interroga, aí tem uma revelação, que para mim uma revelação que eu não sabia, que você fez na entrevista lá para a agência pública. Primeiro o boicote, é interessante isso, né? Que a gente começa a falar de boicotes do governo Lula a iniciativas que tem que desejam, que têm a intenção de estabelecer limites ao poder militar no Brasil. O deputado Carlos Zaratini apresentou uma proposta de emenda à Constituição para reformatar o artigo 142. Você fez referência, né? Desde o fim do Império, que os militares se colocaram no lugar do poder imperial como poder moderador. E isso acabou sendo sancionado pela Constituição de 1988. Né? Na Constituição atual, os militares conseguiram impor o artigo 142. A gente diz, né, que não é poder moderador, não é poder moderador, não é isso que está dito lá, mas é o que está dito lá. Né? É o que está dito lá, é. Espada de Damocles sobre a democracia. O Carlos Zaratini fez uma proposta de eliminar esse artigo 142 ou reformatá-lo para tirar essa ideia do poder moderador e foi boicotado pelo governo. O governo não apoiou a tramitação do projeto dele. Aí você, na entrevista, faz uma relação sobre o José Múcio Monteiro, que promulgou a nova política de inteligência do Brasil, agora, no mês passado, e eu também fiquei espantado, eu não sabia disso. O documento do José Múcio não fala em inimigo interno, que é a formulação tradicional, né, dos militares para falar da esquerda, né, como inimigos internos. Mas ele fala em forças antagônicas no país, que é igual, gente, igual inimigo interno. Força antagônica no país igual inimigo interno. Então, acho que são questões dramáticas aí, né, para nós. E congelou o Chico na última pergunta, na última resposta dele. Será que ele vai voltar? De fato, está congelado. Acho que não volta. Acho que se ele conseguir voltar, a gente reembarca. Eu vou deixar ele aqui na sala. Se ele voltar se for descongelado deste lugar em que a internet colocou, a gente traz ele de volta, mesmo durante a conversa com o Jones Manuel, para esclarecer esses dois pontos.
Se não, isso aí, vamos ver se ele vai tentar voltar. Se não, a gente faz uma próxima conversa com ele. Vamos embarcar, é isso aí. Aula magna, realmente muito, muito importante. Vamos embarcar nosso Jones Manuel, direto de Pernambuco. Chega mais, Jones Manuel, tudo bem? Olá, Mauro, bom dia. Olá, Rebeca, bom dia. Bom dia para todo o público da Fórum. Tudo certo? Tudo bom. Bom dia, estamos falando aqui com o professor... Oi, desculpa, Rebeca. Perdão. Não, imagina, só saudar o Jones também. Seja bem-vindo. Obrigado. Estávamos falando aqui com o professor Chico Teixeira sobre a avaliação dos episódios do dia 8. Voltou o Chico aqui, peraí, Jones, Chico Teixeira, Jones Manuel, Chico Prazer imenso. Prazer, professor. Li uma entrevista sua ontem, inclusive, sobre os militares. Da agência pública, foi o motivo que você falamos bastante dessa entrevista aqui e fiz menção exatamente a essa questão. Não sei se você ouviu minha última questão, Chico. Há um trecho final da sua entrevista na agência pública, eu fiquei impactado, que tem a questão do artigo 142, o Carlos Zaratini colocou uma proposta de emenda à Constituição, ele que é deputado do PT de São Paulo, para reformar o artigo 142, que é o artigo do poder moderador militar. O governo Lula e o PT boicotaram a tramitação, foi para as calendas, caiu fora da agenda, e esta nova política de inteligência que foi aprovada pelo José Múcio, que não tem mais inimigo interno, mas ele substitui inimigo interno por forças antagônicas no país. Fala para Mauro, nós tínhamos constituído em 2021 e trabalhamos 2021 e 2022 intensamente no âmbito da Fundação Perseu Abramo com um grupo de estudos militares. O Zaratini estava lá com a gente, estava lá o Genuíno com a gente, estava o João Roberto Martins Filho, talvez seja o maior especialista hoje em questão militar no Brasil. Estavam várias pessoas ali. E uma coisa em comum que todos tinham colocado era a redação, uma nova redação para o artigo 142. Na verdade, o artigo 142, como ele está na Constituição, ele não vale nada, porque o governo Fernando Henrique Cardoso, no primeiro mandato, ele fez 2 leis complementares que praticamente anulam o 142. Mesmo quando eu estava lá no Ministério da Defesa, chegavam pedidos de uso do 142 e a gente refazia o rito, porque ele tem que ser pedido por um governador que manda para o ministro da Justiça, que faz parecer, que manda para a Advocacia Geral da República, que manda para o presidente, que então ele, o presidente, designa um comandante militar para a operação. E acontece que isso fica, se você pegar a Constituição e ler lá o artigo 142, vem lá, modificado pela lei complementar tal. Ninguém lê essa lei complementar. E é aquela redação que diz que os militares são garantes da ordem constitucional que fica ali no cabeçalho firme e forte. Então tinha que se modificar isso, porque é uma leitura enviesada, mas é uma leitura que serve aos interesses de tutela da República. Isso não foi feito. Lamentavelmente, o Zaratini não conseguiu convencer o PT a levar a emenda à frente nesse sentido, infelizmente. E pior de tudo, quer dizer, esse documento publicado pelo José Múcio Monteiro, ele tem 25 itens de atenção para a inteligência militar. Só no 11º é que ele começa a falar de fronteira, questões externas, ameaças internacionais. Os 10 primeiros são todos de ação dentro do território nacional. E isso é um escândalo. Inteligência dentro do território nacional tem que ser feito pela Polícia Federal ou pelas polícias estaduais. Militares não fazem polícia, nem investigação, nem espionagem da cidadania. Mas, infelizmente, isso foi recolocado nesse documento do Múcio, e mais do que isso, quer dizer, quando o governo resolveu usar, para grande espanto nosso, a GLO para combater a criminalidade, mais uma vez reafirmando de que os civis são incompetentes para cuidar de segurança pública. Tá bom, era isso.
Chico Teixeira, vai voltar muito aqui, tá bom? Obrigado, eu que agradeço a vocês. Bom dia, prazer estar com você, Jonas. Tchau, tchau, professor. Um abraço. Tchau. Abraço.